Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Na aula anterior a gente viu brevemente alguns conceitos a respeito de BIOS, de UEFI BIOS, ou UEFI basicamente. Falamos um pouquinho sobre formatação, né, de sistema operacional. Comentei brevemente também sobre Dual Boot, no caso a instalação de dois sistemas operacionais. O exemplo que eu citei foi com o Windows e o Ubuntu. E hoje a gente vai fazer um parênteses nesse momento de instalação do sistema operacional para falar sobre memória RAM, né? Que é a tecnologia de fabricação da nossa memória principal atualmente. Antes de entrar no assunto memória RAM, é importante ressaltar, ainda no tópico de sistemas operacionais, alguns pontos fundamentais. O primeiro deles é: todo sistema operacional, assim como qualquer outro software, ele vai ser preparado para ser instalado em um hardware, em um equipamento específico. Então, se você baixou, por exemplo, o Ubuntu ou o Windows 10, você não vai conseguir, em tese, instalá-lo em um aparelho smartphone. O hardware que tem ali, o tipo de software, o tipo de instrução que ele aceita é diferenciado. Então, a gente trabalha com tipos de sistema operacional que eu comentei anteriormente na aula passada, a saber, o Windows, Ubuntu e quaisquer outros, para sistemas computacionais de mesa, né? Notebooks, computadores gabinete, etc. Né? Até servidores que são computadores um pouco próximos de computadores de mesa, até no seu formato a gente encontra servidores do tipo gabinete. Como o hardware é um pouquinho diferenciado, a memória RAM é diferente, o processador é diferente, a placa-mãe é diferente, o sistema operacional também é diferente. Né? É um Windows versão específica para servidor, ou Ubuntu versão específica para servidor, ou FreeBSD, qualquer outra versão de sistema operacional para hardware de servidor. Aqui a gente está falando sempre do caso mais tradicional, mais básico, que é de usuário comum, que é ter um sistema operacional de uso genérico, generalista, para o dia a dia, para uma série de tarefas comuns de nós usuários tradicionais de computador. Então a primeira coisa é saber o computador que a gente está instalando, o hardware que a gente está instalando, o sistema operacional, o que a gente quer instalar o sistema operacional, é de 32 bits ou de 64 bits. Isso é bastante importante. Né? Não só o sistema operacional a ser instalado, como qualquer aplicativo, qualquer software que a gente queira instalar. Isso vai depender do hardware. Né? Os barramentos que estão na placa-mãe lá são 32 fios para dados, 32 para endereço, 32 para controle, ou são 64? Porque isso vai identificar algumas situações. Né? Já adiantando aqui, se você tem um hardware de 64 bits, você vai conseguir instalar sistemas operacionais de 64 bits ou de 32 bits. Se você tem um hardware de 32 bits, você só vai conseguir instalar um sistema operacional ou um aplicativo para computador de 32 bits. O ideal, a regra de ouro é: siga o seu hardware. Se o seu hardware é de 64 bits, tenta instalar sempre aplicativos e sistemas operacionais de 64 bits, a não ser que não exista a versão. Normalmente as empresas lançam versão nos dois formatos, para 64 e para 32 bits. 32 bits tem uma limitação de hardware que, se a gente, como um sistema de computação que é definido por numeração binária, 2 elevado a 32, a gente vai encontrar algo em torno dos 4 GB. Então, tudo em sistemas de 32 bits é limitado a 4 GB. Então, uma memória RAM maior do que essa, o computador, o software, o sistema operacional, por exemplo, não vai conseguir endereçar, não vai acessar endereços maiores do que os 4 GB. Então é uma limitação da tecnologia 32 bits. Por isso que surgiu a 64 bits criada pela AMD inicialmente. Né? Ok, então o primeiro grande parênteses sobre sistemas operacionais de instalação, antes de a gente falar sobre memória RAM, o primeiro grande parênteses é esse. A segunda observação é que na aula que vem, depois que a gente falar sobre memória RAM, eu vou mostrar para vocês, vou tentar mostrar para vocês, na verdade, já que eu vou trabalhando com máquina virtual, vou tentar mostrar para vocês a instalação propriamente dita, embora eu tenha mostrado as telas, vamos seguir um passo a passo aqui numa máquina virtual. Vou criar uma máquina virtual aqui e instalar o sistema operacional para a gente ver, mas vai ser algo bem próximo das telas que a gente viu. Né? Depois de instalar o sistema operacional, eu quero entrar no site do fabricante, né, e baixar alguns drivers, né, a gente conversar um pouquinho mais detalhadamente sobre drivers e instalar alguns desses drivers no meu sistema operacional instalado na máquina virtual. Num caso real, que você está instalando no hardware, diretamente no hardware, né, no hardware propriamente dito, a gente vai proceder de forma bastante similar.
Pronto, terminado esse grande parêntese de algumas observações, a gente vai falar de memória RAM. Por que memória RAM é importante? Primeira coisa é relembrar o que significa memória RAM. É Random Access Memory. É memória de acesso aleatório ou randômico. Isso quer dizer que é uma memória que eu consigo acessar diretamente a posição que eu preciso de uma vez só. Eu não preciso trafegar, ir por uma série de passos até chegar na posição que eu quero. Antigamente, nas fitas, por exemplo, fita cassete. Né? Você queria ouvir música, tinha uma fita cassete, botava no Walkman. Para você chegar na parte da música que você queria, você tinha que apertar um botão, ele ia sequencialmente pela fita, a fita ia rodando até chegar na parte que você queria. Ou nos antigos filmes, que eram em formato de fita também, VHS. Você tinha que apertar um botão lá para ele ir adiantando as partes até chegar na parte que você queria. Você tinha que passar por todas as outras partes sequencialmente. Isso gastava tempo. Né? Na memória RAM, na tecnologia de memória RAM, não. Você já chega na parte que você quer diretamente da memória. Acessa de uma vez só. Qualquer posição de memória que você precisar obter um dado, você já alcança ela diretamente. Um detalhe que relaciona a memória RAM com o sistema operacional e com qualquer outro tipo de programa, de software, é que a memória RAM ela limita um software, né? Um programa, todo programa de computador, inclusive o sistema operacional, ele vai ter requisitos mínimos. O que ele quer dizer com isso? Você vai precisar de um hardware mínimo para conseguir executar aquele aplicativo. Basta lembrar aí do seu smartphone que, dependendo de como você está usando ele, se você abre alguns jogos, ou tenta instalar, ou abre muita coisa ao mesmo tempo, ele começa a ficar mais lento, né? E esse tipo de problema que a gente chama de gargalo, esse gargalo computacional, muitas vezes acontece por causa da memória RAM. Você não tem memória RAM suficiente. No caso de um celular, de um smartphone, não tem o que fazer. Né? O smartphone que faz mais sucesso comercialmente não é modular, eu não consigo instalar uma memória RAM nele. Mas nos casos de computador de mesa, de servidor, de notebook, eu consigo adicionar mais memória RAM, sempre lembrando, sempre no limite da placa-mãe. A placa-mãe aceita um limite de memória RAM. Se ainda não está naquele limite, eu posso melhorar as características do meu computador acrescentando mais memória RAM. Então isso é bem bacana. Então o Windows, por exemplo, na versão 32 bits, exige que você tenha um computador com pelo menos 1 GB de memória RAM. Se você está instalando o Windows 10, perdão, é o Windows 10 que eu estou falando. Se você está instalando o Windows 10 num computador que tem um hardware de 64 bits, você precisa de pelo menos 2 GB de memória RAM. E já para deixar claro, memória principal é uma coisa, memória RAM é outra. A memória principal é um tipo de dispositivo de armazenamento que guarda todos os programas e os seus dados que estão atualmente em uso. Exemplo, eu estou com o Word aberto, escrevendo um texto, não salvei ainda, tem imagens, tem texto, tem tabelas, enfim. Tudo aquilo, tanto o Word aberto, quanto o texto e as imagens e tudo que está no meu texto que eu estou escrevendo, que ainda não foi salvo, está tudo na minha memória principal. Então, a função da memória principal é essa. Depois que eu fecho o aplicativo, se eu não salvar nada, eu perco tudo. É uma memória que eu acesso aleatoriamente qualquer posição dela, eu posso escolher, e ela não é uma memória fixa, é uma memória volátil. Ela perde os dados depois que eu retiro do que estava lá, ou termino de fornecimento de energia elétrica, eu apago o que estava nela. O outro ponto é que a memória principal pode ser construída de acordo com diversas tecnologias. Né? A tecnologia que tem feito mais sucesso já há algumas décadas é a tecnologia chamada memória RAM. Mas só para dar essa distinção, a gente acaba falando muitas vezes memória principal como se fosse memória RAM e memória RAM como se fosse memória principal, mas são coisas diferentes. Hoje em dia, as fábricas constroem memórias, circuitos de memória principal com a tecnologia de fabricação memória RAM. Mas pode ser que antes era diferente e pode ser que no futuro exista uma outra tecnologia de fabricação. Mas a gente, por enquanto, tem usado sempre memórias principal com tecnologia de fabricação memória RAM. Isso já há algumas décadas. Né? Vamos lá. Agora a gente consegue, depois desse grande parênteses, começar a falar de memória RAM. Né? Então, a memória RAM é extremamente importante. Ela vai manter em aberto todos os programas em uso, inclusive o sistema operacional. Né? Parte da nossa memória RAM, lá dos gigas de memória RAM que a gente tem, é gasto com o sistema operacional. Né? E com os outros aplicativos que a gente vai abrindo. Firefox, Google Chrome, antivírus, um jogo, etc. Né? Uma coisa que vocês podem ouvir falar quando explicarem
comentarem sobre memória RAM com vocês é fator de fábrica. Fator de fábrica está se referindo à pinagem, a quantidade de pinos que o seu módulo de memória tem. Módulo, ou na linguagem popular, pente de memória. Né? Aquela plaquinha verde de memória principal, de memória RAM, quantos pinos ela tem. Então ela pode ser uma versão de 240 pinos. Pinos são aquelas conexões cor dourada que ficam embaixo dos dois lados da memória, né, atualmente. Então pode ter 240 pinos, 184 pinos, 168 pinos, 204 pinos. Enfim, esse fator de fábrica, essa pinagem pode mudar de acordo com o sistema que a gente está tratando. Memórias RAM de notebook, notadamente, são menores, né? Tamanhos físicos mesmo. O tamanho físico dela é mais ou menos metade de uma memória para computador de mesa. Né? O tipo de memória que a gente tem instalado, né? Aqueles chips, aquelas plaquinhas pretas que a gente tem soldadas no pente de memória, no meu módulo de memória, são a tecnologia que eu fabrico memória principal, são SDRAM e DDR. Né? São os dois termos mais utilizados para a gente falar de tipo de memória. As memórias também têm velocidade. A memória não serve só para guardar. Ela guarda, ok. Mas a velocidade que você acessa o que está guardado lá também importa. Se você tem muito espaço, mas demora para obter os dados, não é tão legal. Você quer sempre o máximo de eficiência. Então, você quer uma memória muito rápida. Eu peço e já chega para mim o que eu pedi. E eu quero que ela tenha muita capacidade de armazenamento. É como se eu tivesse uma imensa biblioteca. Consigo guardar lá milhões de livros. E sempre que eu preciso de um livro, ele já aparece para mim. Né? Não passa de mágica, ele já cai da prateleira lá quando eu preciso, em minha mão. Eu não tenho que perder tempo procurando. Então essa velocidade de funcionamento funciona. E também um outro termo que está relacionado a isso é a latência, né? Que é atraso para acessar a memória. Né? Eu gasto um certo tempo para pedir a memória, para ela obter o meu dado e me devolver o dado. A memória também pode ter checagem de erro ou não, né? Ou seja, ela pode ter uma etapa adicional de toda vez que eu salvar alguma coisa, que eu adicionar um dado ou pedir um dado da memória, a memória RAM vai fazer uma verificação para saber se está enviando o dado corretamente, sem nenhum erro. Isso vai adicionar uma certa lentidão, né, mas vai garantir que o sistema vai ficar mais seguro. Isso é bem comum em sistemas mais diferenciados, como computadores do tipo servidor. Em computadores de mesa, que são computadores de desktop, né, gabinete ou notebook, as memórias RAM normalmente não têm essa verificação, essa checagem de erro. Outro termo bastante utilizado, Dual Channel, e hoje em dia, clássico também já encontrar as placas-mães Quad Channel. Então, channel é canal em inglês e o primeiro termo vai dizer quantos canais tem. Dual, 2 canais, Quad Channel, 4 canais, Octa Channel, então são sempre múltiplos de 2, né? Vai dobrando, 2, 4, 8, etc. O que é que quer dizer isso? Canal significa que eu consigo acessar ao mesmo tempo duas memórias diferentes, o termo Dual Channel, né? Significa isso. Então, se eu tenho 8 GB Dual Channel, 4 GB em uma memória, 4 GB em outro módulo de memória, eu consigo acessar todas essas duas memórias, eu consigo acessá-las ao mesmo tempo, dobrando minha largura de banda de transferência de dados. Se eu tenho 4 canais, melhor ainda, quando eu encaixar 4 módulos de memória, o meu processador, por exemplo, consegue enviar uma solicitação para os 4 módulos de uma vez só. Eu quadriplico minha taxa de transferência para a memória RAM ou da memória RAM para mim. E um outro termo que vocês podem encontrar é se a memória RAM tem buffer, que é um tipo de armazenamento temporário, ou seja, se é uma memória RAM registrada ou não. Né? O buffer é um armazenamento temporário que a memória RAM faz antes de enviar o dado propriamente dito. Né? Também é mais comum em computadores específicos como o servidor. Ele armazena temporariamente o dado que eu pedi antes de jogar no barramento de dados. Isso também, além da fase de verificação de segurança, de checagem de erro no dado que está sendo solicitado, adiciona uma latência maior no envio, um atraso maior, fica um pouco mais demorado, mas garante uma segurança maior no envio de dados. Normalmente, os computadores de mesa também, né, os nossos desktops, notebooks, eles não têm essa característica. Então, já joguei para vocês aí uma série de termos, de siglas, de nomenclaturas que a gente pode encontrar e que são bastante úteis para a gente quando a gente vai escolher, ou quando a gente vai trocar ou adicionar, enfim, entender melhor como funcionam as memórias RAM. Né?
Dois termos aí que eu comentei antes, que a gente vai falar aqui agora. SDRAM e DDR. O que é SDRAM? Se eu for traduzir do inglês, é memória de acesso aleatório dinâmica síncrona. O que quer dizer síncrona? Que a memória trabalha numa taxa sincronizado com o barramento da placa-mãe. Aqueles fios que existem na placa-mãe transmitem, né, dados, etc., em uma determinada velocidade, em uma determinada taxa de envio. Se minha memória RAM é síncrona, ela também envia e recebe dados naquele mesmo ritmo, naquela mesma taxa de transferência. Então ela é sincronizada com o barramento da placa-mãe. E se minha memória é dinâmica, não é estática, significa que ela vai perder um determinado tempo para ser recarregada, digamos assim. É uma memória que trabalha com o uso de capacitores, pequenos capacitores que funcionam como se fossem pequenas baterias, né? Fornecendo energia para os chips de memória que estão lá no meu módulo de memória RAM. Então, em determinado momento lá, vou ter um ciclo de refresh, um ciclo de recarga. O que é isso? Os meus dados lá estão na memória RAM, os capacitores que existem ali fornecem energia para essa memória ficar mantendo os meus dados, só que os capacitores vão descarregando ao longo do tempo. Isso é natural. Como qualquer bateria, nesse caso, o capacitor está funcionando como se fosse uma bateria, ele vai perdendo a capacidade de fornecer energia ao longo do tempo. Para eu não perder os meus dados, porque se os capacitores descarregam completamente, as memórias são apagadas, e a gente não quer isso enquanto a gente está usando a máquina, o computador, então eu preciso parar um tempinho, proibir o acesso àqueles chips de memória para recarregar aqueles capacitores. Nesse tempinho que eu estou dando a recarga nos capacitores, a minha memória RAM ela fica sem poder ser acessada. Eu não consigo abrir, alterar nada nela. Né? Então isso pode, em alguns casos muito específicos, eu posso encontrar isso na forma de um gargalo. Olha o termo gargalo de novo. Eu posso encontrar uma espécie de travamento, por exemplo. Né? Então esse travamento, essa lentidão momentânea, pode ser por conta de um ciclo de refresh que demorou um pouquinho mais. Né? Não tem sido um problema tão notável, mas ainda é um problema em memórias do tipo dinâmico. Então, memória SDRAM é a memória mais comum que a gente vai encontrar em notebooks e gabinetes. Né? São memórias RAM que eu acesso a posição que eu quiser de uma vez só, mas elas trabalham na mesma frequência do barramento da placa-mãe, né? Especialmente o frontside bus, né? O barramento entre processador e memória, são as linhas de comunicação mais rápidas que existem dentro do seu computador. Então a memória RAM vai trabalhar naquele ritmo, ela é sincronizada para trabalhar naquele ritmo e ela é dinâmica, ela vai ter que ter um tempinho ali parado para dar uma recarga, senão ela descarrega e você perde tudo que estava na memória RAM. Um outro termo que vocês vão encontrar é o termo DDR, né? Double Data Rate. Se a gente for traduzir, significa taxa dupla de dados. O que acontece nas memórias atuais? Antes de surgir essa tecnologia DDR, ou DDR1, que foi a primeira versão, ou puramente DDR, as memórias só conseguiam fazer uma transferência a cada ciclo. E o que é ciclo? O ciclo é um trecho de tempo, como está nessa imagem aí abaixo. Né? Então eu tenho essa figura dessa onda quadrada aí, esse desenho aí abaixo em azul. Então isso é o ritmo, essa figura dita o ritmo de trabalho da minha memória. Então na subida, nessa primeira setinha subida aí é o início de ciclo. Aí vai para frente, desce, vai para frente, sobe. Pronto, isso é o meu ciclo 1. E depois eu tenho o ciclo 2, isso fica se repetindo em ciclos eternos enquanto o computador estiver ligado. Né? Você desliga o computador, claro, isso para de acontecer. É isso que a gente chama de ciclo de clock. Clock é relógio, então é uma espécie de relógio que fica batendo de forma perfeita, exata, a cada clique. Né? Então, passou um ciclo 1, ele dá um clique, começa o ciclo 2, outro clique, ele marca o início do ciclo 3, outro clique e assim por diante. Então, nesse intervalo de tempo que a gente chama de ciclo 1, atualmente as memórias conseguem fazer 2 transferências ao mesmo tempo. Então, quando sobe essa setinha, a memória RAM consegue, por exemplo, enviar o dado. Quando desce, na metade do ciclo 1, ela consegue receber um dado. E aí começa o ciclo 2. Ela consegue fazer mais 2 tarefas em um mesmo ciclo. Antigamente, antes de surgir a tecnologia DDR, as memórias só conseguiam fazer uma tarefa por ciclo. Ou enviar um dado, ou receber um dado. Então é bem legal. Do surgimento da memória DDR versão 1 para cá, o que tem acontecido é a evolução dessa tecnologia DDR. Eu consigo fazer isso mais rapidamente, de forma mais confiável. Vamos continuar nessa sopa de letrinhas, nessa quantidade enorme de termos que a gente vai encontrar em inglês
que é bastante comum de vocês encontrar em livros, em material técnico, até em provas de concurso público. Né? Então, memória DIMM, D-I-M-M, significa Dual Inline Memory Module. Se eu for traduzir, significa módulo de memória em linha dupla. Ou seja, eu tenho aqueles contatos amarelinhos aqui, ó. Deixa eu passar o mouse aqui. Esses contatos amarelinhos que a gente encontra no módulo de memória, a gente encontra ele dos dois lados da memória e estão funcionando simultaneamente. Não basta ter só os contatos dos dois lados da memória. Porque antigamente eu tinha contato dos dois lados, mas eram contatos redundantes. O que significam isso? O que significava isso? Se um pininho desse aqui de um lado falhasse, eu podia usar do lado de trás, que era a mesma coisa. Hoje em dia não. Cada pino tem sua função e eu uso todos os pinos dos dois lados do meu módulo de memória ao mesmo tempo. Então isso significa DIMM, né? Em oposição às memórias antigas que eram SIM. Ela só tinha uma linha de memória ou tinha linha dos dois lados, mas eram linhas redundantes, porque se uma falhasse ele podia usar a outra. Hoje não. Eu uso todas para garantir essa transmissão maior, essa taxa maior de transmissão na minha largura de banda de transferência de dados. Né? O Dual Channel, né? O que é que significa Dual Channel? Como a gente já comentou, é um tipo novo de tecnologia que as placas-mães passaram a aceitar, Dual Channel, Quad Channel, etc., onde eu acesso ao mesmo tempo mais de um pente de memória. Então vamos olhar essa primeira figurinha aqui. Essa primeira figura, eu tenho uma placa-mãe mais antiga que só tem um canal, Single Channel. O que significa isso? Eu posso ter aqui dois pentes de memória instalados, dois módulos de memória, sei lá, 2 GB aqui, somando todas essas memórias aqui dá 2 GB, e aqui embaixo também somando todo dá 2 GB. Então, no total, 4 GB. Quando eu tenho uma memória de um canal só, o processador só tem uma linha de comunicação para acessar essas duas memórias. Né? É como se eu tivesse que fazer uma tarefa, o processador tivesse que acessar a memória, mas ele só consegue fazer um acesso por vez. Quando eu tenho um Dual Channel, isso vai depender da minha placa-mãe, eu tenho que consultar o manual da minha placa-mãe, eu posso ter as mesmas memórias, 2 GB aqui, 2 GB aqui também, e a minha placa-mãe garante que o processador consegue acessar por 2 canais essas memórias. Então, por um canal ele acessa essa memória, e por um outro canal ele acessa essa outra memória aqui simultaneamente. Ou seja, eu dobro minha taxa de transferência. Ao invés de eu mandar aqui, sei lá, 2 GB por segundo, 2 GB por segundo para essas duas memórias aqui, eu consigo enviar 2 GB por segundo para essa memória, mais 2 GB por segundo para essa outra memória. Então, na verdade, o processador está enviando 4 GB de uma vez só, ao invés de 2 GB por segundo. Então eu duplico, quadruplico se for quad channel e assim por diante. Então essa tecnologia incrementou e aumentou bastante a potência dos computadores modernos. Né? E é uma tecnologia que em grande parte existe graças principalmente à placa-mãe. Vamos analisar alguns termos olhando as figuras. Né? Então primeiro cara aqui, ó, esse ponto 1 aqui, ele está identificando uma memória DIMM. É uma memória que tem esses contatos aqui dos dois lados. Aqui a gente está vendo à frente, mas nas costas também vai ter, na parte de trás desse módulo, vai ter esses pinos aqui também de contato. E essa memória aqui, se a gente olhar, ela não tem buffer. Né? Ela não tem nenhum chip adicional para armazenar temporariamente antes de mandar o dado pela placa-mãe. O dado sai daqui direto de algum banco de memória desse aqui e vai pelos pinos direto para a placa-mãe. Né? Aqui eu tenho dois grupos de 4 chips de memória. Então aqui eu tenho 4 chips de memória RAM. Isso aqui é uma memória RAM, mais uma memória RAM, mais uma memória RAM. 4 aqui, 4 aqui. Totalizando esses dois grupos, totalizando 8 chips de memória. Eu também não tenho um chip de paridade, que verifica erros no envio. Já essa memória aqui, essa aqui é a memória mais comum, do tipo que a gente encontra em notebooks, computadores de mesa, mesmo os atuais, os computadores lá do laboratório antigo de 15 anos atrás também. Essa memória aqui de baixo ela já tem umas características diferentes. Né? Então, por exemplo, ela tem um chip aqui intermediário, que é esse 5 aqui, que é um chip de buffer. Então, é uma memória bufferizada. Né? Ela tem um chip específico que armazena o que vai ser enviado antes de enviar. Isso, claro, adiciona um atraso no envio, mas garante uma segurança maior no envio. Além disso, ela tem uma verificação de erro antes de enviar. Essa já é uma memória mais
diferente, né? Não tão comum da gente encontrar em computadores de mesa. É mais comum se encontrar em servidores, algumas aplicações mais específicas. E também, se a gente observar aqui, ela tem dois bancos, o que são bancos? Grupos, né? Ela tem dois bancos de 9 chips cada. Então aqui eu tenho 9 chips de memória RAM. Aqui eu tenho mais 9 chips de memória RAM, totalizando 18 chips de memória RAM. E aqui no meio eu tenho o chip de buffer, né? Que é de armazenamento temporário antes de ser enviado para a placa-mãe. Então são memórias diferentes. Toda vez que a gente for encontrar numa placa-mãe, ou toda vez que a gente for encontrar, vou pegar numa memória, a gente vai encontrar um adesivo. E nesse adesivo vai estar escrito uma série de informações. A primeira informação, claro, é a capacidade, quantos dados aquela memória consegue armazenar. Então, os capacitores aqui em cima, ó, fornecem energia para essas memórias aqui embaixo. Então eu tenho 2 GB aqui, montado em Portugal, montado não sei onde foi, enfim, capacidade da memória, 2 GB de espaço de armazenamento. Eu tenho um R4, um R representa um único rank de memória. PC2, ou seja, é uma memória DDR2, a gente defasado já está para sair do DR5, né? E que trabalha nessa faixa aqui de 3.200, né? É a faixa de trabalho dela. Aqui já tem uma memória de 4 GB de espaço de armazenamento com 2R4. Né? Ela é uma memória dual rank, né? Ela tem 2 ranks de memória, cada um com 4 módulos de memória RAM, 4 chips de memória RAM. E aqui na nossa placa-mãe, algumas têm identificação por cor. Né? Então laranja, laranja é um canal, amarelo, amarelo é outro canal. Para a gente finalizar aqui, essa aula vai ser mais curta, na aula que vem eu vou continuar só finalizando essa parte de memória, só para a gente ter essa informação aqui intuitiva e temporal da coisa, como a memória RAM foi evoluindo. Então no comecinho dos anos 2000 já foi lançada a primeira versão de memória DDR. Aqui está as dimensões delas em milímetros, né? Então 13 centímetros por 3 centímetros aproximadamente. Né? A variação de tamanho mudou muito pouco. Né? Então elas são aproximadamente de mesmo tamanho. Essa parte chanfrada aqui, ó, que é essa entradinha aqui, ela vai mudando de lugar ao longo do tempo, basta observar aqui. Então se você tentar encaixar uma memória de uma tecnologia errada na placa-mãe, muito provavelmente você não vai conseguir esse chanfro aqui, esse local aqui vazado que tem no módulo da memória, nem vai encaixar. E se você quiser forçar a barra, você pode danificar ou a placa-mãe ou a memória. Então, dá uma olhada no manual. Se a placa-mãe aceita DDR3, você só vai encaixar a memória DDR3 lá. Não tem como fugir dessa regra. E vamos ver como foi esse avanço aí. Ó. Primeira versão do DDR, DDR1 ou puramente DDR, início dos anos 2000. Ela precisava de 2,5 volts de energia elétrica para funcionar. Trabalhava numa faixa de 266 milhões de transferências por segundo de dados, né? E o tamanho comum, ou seja, a densidade, o espaço de armazenamento que a gente tinha era na faixa dos 128 megas. O que aconteceu na segunda versão da DDR2, na segunda versão da DDR, a DDR2, que surgiu 2 anos depois? A primeira coisa foi que ela passou a consumir menos energia. Teve uma queda de 28% no consumo energético. Então ela precisa agora só de 1,8 volts. Isso é bacana porque consome menos energia, menos gasto energético, menos calor, menos tudo. Né? O que aconteceu com a velocidade? Teve um aumento de mais de 50%. Enquanto essa aqui fazia 266 milhões de transferências por segundo, a DDR2 passou a fazer 400 milhões de transferências por segundo. E o tamanho comum dessa memória já estava na faixa dos 256 megabytes. 3 anos depois surge a versão DDR3, que reduz ainda mais o consumo energético, de 1,8 passou para 1,5 volts, então reduziu 16% no consumo energético se comparado com a DDR2. Aumentou 166% a taxa de transferência, então aqui a DDR2 fazia 400 milhões de transferências de dados por segundo. A DDR3 já consegue fazer 1.066 milhões, ou seja, 1 bilhão de transferências de dados por segundo. Né? E o tamanho, uma densidade bem comum de encontrar, teve um aumento de 300%. Então, no DDR3 a gente começa a comentar pentes ou módulos de memória de 1 GB de espaço. Né? E em 2014, teve um lapso um pouco maior de tempo, 7 anos depois, começam a surgir as primeiras versões da DDR4, que ainda reduz o consumo, cai de 1,5 para 1,2, se a gente compara a DDR4 com a DDR3, então consome menos energia ainda,
teve 100% de aumento, né? Isso nas versões simples que a gente tem da DDR4. A gente ainda continua na DDR4, só que a gente tem velocidades ainda maiores do que essa. Na verdade, a gente tem velocidades no dobro disso aqui. Mas uma velocidade comum de a gente encontrar é na casa dos 2.000 milhões de transferências por segundo, ou seja, 2 bilhões aproximadamente de transferências de dados por segundo. E é comum você encontrar já 4 bilhões nessa faixa aí, né? E além disso, a densidade, né? Você já encontra módulos de memória DDR4. Inicialmente era comum você ter memórias, um pentezinho só desse de memória, um módulo só de memória desse de 4 GB, mas hoje já é comum você encontrar módulos de 8 GB, um módulo só, ou de 16 GB também, você pode encontrar um único módulo de 16 GB. Claro, cada fator desse vai influenciar no preço, né? Então, por exemplo, vamos falar aqui da DDR4 atualmente. Você pode ter uma DDR4 que transmite a 2.133 milhões de transferências por segundo. Você pode ter uma memória DDR4 que transmite a 4.000 milhões de transferências por segundo, ou seja, o dobro aproximadamente. É claro que isso vai refletir no preço, né? As duas são DDR4, as duas podem ser com a mesma capacidade, sei lá, 8 GB, mas uma transfere tem o dobro da taxa de transferência da outra. Isso vai influenciar muito no preço, muito mesmo. Em alguns casos pode ser o dobro do preço, mesmo sendo a mesma memória lá de 8 GB. Então esse detalhe é importante. Outra característica é essa taxa de transferência aqui, ó, 2.133 milhões de transferências por segundo. Ela tem que ser compatível com a placa-mãe que você está instalando, como a gente já comentou. Não basta você olhar, minha placa-mãe é DDR4, eu posso pegar qualquer DDR4 que eu encontrar na loja e botar na minha placa-mãe. Não. Tenho que olhar pelo menos duas características fundamentais. Qual é a velocidade, né, speed, qual é a velocidade de transferência da minha memória DDR4. Minha placa-mãe é compatível com algumas velocidades só. Né, e a minha densidade. Qual o tamanho da minha memória DDR4? Quantos gigabytes de espaço ela tem? Minha placa-mãe vai aceitar no máximo determinada quantidade de gigabytes. 8 gigabytes, ou 16, ou 32, ou 64, ou 128 gigabytes. Então, eu tenho que olhar pelo menos essas duas características da minha memória. Claro, primeiro a versão da memória, então são 3 características na verdade. Supondo que eu sei que a minha placa-mãe só aceita DDR4, eu só vou procurar memórias DDR4 para comprar. E aí eu observo duas características. Qual é a taxa de transferência da memória? Vou lá no manual da placa-mãe e vejo quais são as velocidades que a placa-mãe aceita. Segundo ponto, qual é o tamanho da minha memória RAM DDR4 em gigabytes? Qual o espaço dela? Vou lá no manual da placa-mãe e consulto quantos gigabytes ela aceita no máximo. Se os dois dados que eu consultei no site que está vendendo a memória RAM e no manual da placa-mãe, se eles coincidem, se eles casam um com o outro, eu vou lá e compro uma memória e tenho como melhorar o meu computador. Então é isso, pessoal. Próxima aula eu vou dar continuidade falando um pouquinho aí, só para deixar claro aí, ó, visualmente como é que seria. Aí são fotos reais de versões dessa memória. Então tá aqui em cima, ó, DDR1, né? Deixa eu passar o mouse aqui, ó. 1 GB DDR1, então você vê que é uma DDR1 bem grande, né? O tamanho, a densidade padrão de uma DDR1 estava na faixa dos 128 MB. Aqui já é uma DDR1 já de final de vida, já prestes a surgir o DDR2 e bem mais cara à época, né? Aqui é um DDR2, DDR3, DDR4. Já adiantando para vocês, se a memória não tiver escrito DDR1, como essa tá, DDR2, essa daqui também, essa aqui já não tá, não tem escrito DDR2 em canto nenhum. Essa tem DDR3 e essa aqui tem DDR4. Uma outra forma de vocês encontrarem essa nomenclatura é o PC, né? Se seu adesivo aqui na memória tem escrito PC, é porque é DDR1. PC2, como essa daqui, DDR2. PC3, DDR4 e PC4. PC3, DDR3 e PC4, DDR4. Então isso varia bastante de fabricante para fabricante. Tem fabricante, vamos pegar esse exemplo dessa imagem aqui de baixo. Aqui é um dos grandes fabricantes de memória RAM, a Crucial. Eles fabricam memória RAM e aqui no adesivo dele está escrito DDR4. Bacana. Mas poderia estar escrito, se fosse de uma outra marca, sei lá, Kingston. Poderia estar escrito aqui PC4, mas você já sabe que é uma memória de tecnologia DDR4. Né? E assim por diante. Se tiver escrito aqui PC2, você já sabe que é uma memória DDR2. E o comecinho normalmente é sempre a capacidade, o tamanho, a quantidade de dados que eu consigo colocar nessa memória. Então aqui, ó, 1 GB, 2 GB,
4 GB. Essa daqui não tá dando para localizar, né? Ele não está especificando, talvez seja uma imagem só de modelo de placa-mãe do próprio site, mas normalmente tem escrito 4 GB, 2 GB, 1 GB e assim por diante. Pronto, é isso, gente. Na próxima aula eu vou começar a falar um pouquinho de clock, de taxa de transferência, de nome de módulo. Perceba que nesse módulo aqui, por exemplo, tem escrito PC2 5300U-555. Que doideira é essa? Né? O que é que significa isso? Né? A gente já sabe atualmente que 2 GB é o tamanho, a capacidade, quantos dados eu consigo colocar lá dentro. E PC2 eu estou me referindo à tecnologia de fabricação DDR. É uma memória com a tecnologia DDR2. Mas esse restante aqui também tem sentido. Esse 5300U555 também tem um sentido. A gente vai entender na aula que vem o que é que significa isso. E como eu comentei no comecinho dessa aula, na sequência direta, eu vou mostrar para vocês a instalação de um sistema operacional passo a passo em uma máquina virtual, já que não dá para a gente fazer a prática, né? Voltando desse caos, dessa pandemia, uma vez lá no laboratório, minha ideia é que a gente faça um intensivão em algum momento para a gente fazer essas aulas na prática, porque nas turmas anteriores a gente fez práticas no laboratório disso, né? Cada aluno, cada dupla de alunos pegava uma máquina, instalava, pegava um pendrive, criava um pendrive de instalação do sistema operacional, dava o boot, configurava a BIOS, instalava o sistema operacional. Que foi mais ou menos o que eu mostrei visualmente na aula anterior, mas fazendo na prática é sempre mais legal. De qualquer sorte, na aula seguinte, eu vou finalizar essa parte de DDR, um pouquinho da evolução e da nomenclatura. Eu vou dar um panorama de como a gente está mais ou menos nas tecnologias atuais de memória RAM. E vou prosseguir com a instalação em uma máquina virtual aqui a partir do meu computador e mostrar para vocês as telas que são bem próximas do que a gente viu nas imagens da aula anterior de um sistema operacional, no caso do Windows 10. É isso, pessoal. Até mais.